Olá, boa noite. Boa noite. Está começando agora mais uma edição do Boletim News. Veja agora os destaques dessa edição. Menina de 10 anos engravida após ser violentada pelo tio desde os 6 anos de idade. Caso choca o país e ganha repercussão nacional. Queimadas do Pantanal consomem área equivalente a 10 vezes a cidade de São Paulo. Rússia começa a produção da vacina contra o novo coronavírus. A empresa dos Correios entra em greve nacional por tempo indeterminado. Após ser fotografada por vizinho, Mulher coloca faixa em janela com artigos do Código Penal brasileiro. presidente Bolsonaro afirma que vai prorrogar o auxílio emergencial. Mas diz que valor de 600 é muito e de 200 é pouco. Agora no Boletim News. Começamos essa edição do Boletim News com uma estatística preocupante. As queimadas no Pantanal já devastaram uma área de 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. De acordo com os bombeiros, a região do Pantanal, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, já registrou desde janeiro cerca de 3.967 focos de incêndio. Para se ter uma ideia, somente na última sexta-feira foram 49 focos em apenas 48 horas. Os répteis como cobras, jacarés, largatos são os mais prejudicados com os incêndios que já destruíram uma área 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo, o equivalente a 1.552.000 hectares. No mesmo período do ano passado, 360.000 hectares foram queimados. O presidente Jair Bolsonaro disse em reunião que os dados são falsos. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios entraram em greve nessa última segunda-feira. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e é contra a privatização da empresa. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios, que corresponde a 70%, entraram em greve em todo o país na última segunda-feira. A categoria busca melhores condições de trabalho, segurança e também é contra a privatização da empresa. Segundo os sindicatos, um mínimo de trabalhadores será mantido, já que a empresa desenvolve um serviço essencial e não pode parar por completo. Em nota, os Correios informaram que tem um plano de ação para continuar atendendo a população durante a greve dos funcionários. Não há prazo para o final da greve. A Rússia começou a produção do primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. O que devia ser motivo de esperança virou preocupação. A Rússia começou nessa semana a produção do primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. A fabricação iniciou antes mesmo de todas as etapas testes serem concluídas. Em nota, a comunidade científica internacional disse temer que a Rússia esteja apenas preocupada com o prestígio internacional de ser o primeiro país a fabricar uma vacina contra o Covid-19 e afirma que todas as fases testes são necessárias para obter uma vacina eficiente e que não comprometa a vida das pessoas. Em São Paulo, uma mulher colocou em sua janela uma faixa com artigos do Código Penal brasileiro. Tudo isso porque ela foi fotografada pelo vizinho dentro do seu próprio apartamento. Após ser fotografada por vizinho em cenas íntimas e de nudez, dentro de sua própria casa, uma mulher moradora da região de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, colocou uma faixa na janela de seu apartamento, com artigos do Código Penal brasileiro. Além disso, ela também solicitou a abertura de um inquérito para investigar o caso. Na última quarta-feira, o presidente Bolsonaro disse que o governo busca um meio termo para a prorrogação do auxílio emergencial. A proposta seria um valor entre 200 e 600 reais. O presidente Jair Bolsonaro falou nesta quarta-feira que o governo busca um meio termo para estender o auxílio emergencial aos desempregados informais até o final do ano. A proposta seria um valor entre 200 e 600 reais. A ideia da ala política é prorrogar o auxílio e, logo após, iniciar a transição para o chamado Renda Brasil, algo similar ao Bolsa Família repaginado, mas que ainda não foi criado e precisa ser aprovado pelo Congresso. Então, os 600 reais é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano. No último sábado veio à tona o caso da menina de 10 anos, grávida do próprio tio, que a abusava desde os 6 anos.
O caso ganhou repercussão nacional e dividiu opiniões em todo o país. O caso repercutiu quando a criança recorreu à justiça para realizar o aborto negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio, do Espírito Santo, que alegou não ter condições técnicas para a realização do procedimento. Com a decisão favorável da justiça, a menina se deslocou até o Recife para realizar o aborto. A extremista Sara Geromini causou polêmica nesse caso. Ela foi a responsável por expor os dados da criança, o que resultou num protesto liderado por fundamentalistas, que eram contrários à decisão da justiça. Os protestantes contra o aborto tentaram impedir a entrada do médico ao hospital e o chamaram de assassino. No final da tarde do domingo, um grupo favorável ao aborto foi até a porta do hospital para apoiar o procedimento. No começo da noite do domingo, a criança realizou o procedimento. Vale ressaltar que a garota desde o início estava sendo amparada por lei, pois a legislação brasileira permite que ocorra o aborto em casos de gravidez oriunda de abuso sexual. A prisão do tio e abusador da criança só aconteceu na madrugada da última terça-feira. O homem foi preso em Minas Gerais após uma operação policial de inteligência. Em vídeo, o homem acusou também o avô e o outro tio da menina. O caso segue sendo investigado. Entrei em contato com a polícia para que eles possam estar me recapturando, levando de volta à unidade prisional para apurar os fatos do acuso que estão me acusando. Só que uma coisa eu peço, da mesma forma que fazer um exame meu, quero que faça um exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa. Chega ao fim essa edição do Boletim News. A você uma ótima noite e um excelente final de semana. Até mais! Boa noite!